visual, vamos se dizer aqui que ele é o mais importante que dá para a gente testar aqui, tá? Por exemplo, texto principal do Facebook, ele faz diferença principalmente nas métricas. A headline do criativo faz diferença também, é muito importante. Efeito sonoro, importante também. Porém, cada um aqui ele vai ter uma prioridade. Então, eu sempre recomendo vocês iniciarem pela essa variação de hook, que vamos se dizer que é o mais fácil de fazer, e você já tem um body validado, tá? Então, vamos se dizer que aqui seria o primeiro. Aqui eu coloquei uma ordem de impacto, mas na real, tipo, tá um pouquinho diferente do que a gente poderia fazer. Mas algumas coisas vai ser mais a princípio, tanto do criativo a nível de copy, como dentro do gerenciador. Ou seja, essas coisas que vocês vão testar novas, elas não vão ser dentro do gerenciador, porque dentro do gerenciador você já pegou as coisas que funcionam. Então você vai alterar no elemento, que seria dentro do seu criativo, tá? Então você vai poder mudar a lead da sua copy, você vai poder testar um formato diferente, igual eu disse aqui para vocês, tá? Isso varia de pessoas para pessoas, por exemplo, já vai ter pessoas que têm um editor aí dentro da operação, ou que já sabe editar um vídeo, por exemplo, e vai pedir para fazer um criativo novo, tanto com uma música nova, como uma voz diferente, ou com um efeito sonoro diferente, mas vai ter pessoas que, por exemplo, vai querer testar alguma coisa no tráfego, ou viu que alteração, esse elemento de troca dentro do tráfego é um fator que está fazendo diferença para a operação dela. Então, como assim, Xisto? Me dá um exemplo. Pô, eu vi que se eu testar os textos principal do meu Facebook na minha conta, isso aqui já está fazendo uma diferença absurda. Ou seja, você pode pegar várias campanhas, testar vários textos diferentes, e aí você vê se realmente isso está causando um impacto ou não, tá? Isso aqui dificilmente vai ser o que vai causar mais impacto, por isso que eu não acho que a ordem principal, a ordem principal não fica tipo numa ordem ali do topo em prioridade, acredito que seja o gancho, mas são coisas que dá para vocês fazerem, que dá para vocês colocarem, que já vai ser uma pequena mudança que vai fazer diferença dentro da métrica de vocês, tá? Então, efeitos sonoros são nos primeiros segundos, mudar um som. Aqui eu coloquei um efeito, som de notificação, peido, porta de armário. Aqui, rapaziada, esse gráfico aqui, essa tabela, ela tá muito mais sobre o que você pode fazer dentro tanto do contexto do Facebook quanto de criativo. Se você quiser fazer uma lateralização, saber só sobre lateralização de criativo, que mudar somente no criativo, lá na nossa aula de criativos, na nossa aula de copy, a gente falou todas as variações, lateralizações que você pode fazer. Então, às vezes trocar formato e tudo mais. Eu vou falar um pouco dos formatos ali embaixo, mas se vocês quiserem aprender sobre como lateralizar melhor um criativo validado, assiste a aula de copy, porque aí vai estar muito mais profundo esse assunto. Fechou? Então aqui é para vocês entenderem que dentro do Facebook quanto no criativo são coisas que você dá para testar e ainda vai fazer uma ordem, vai ter um impacto aí muito grande, fechou? Então, ó, um hack quando você for encontrar um AD forte, ou seja, achou um criativo validado, cria uma versão de empilhamento de gancho. Então, por exemplo, você vai pegar o gancho A e o gancho B e vai colocar ele um em seguida do outro sem ter de fato, um corte, tipo, exclusivo. Tipo, gancho A cortou body, gancho B cortou body. Não, você vai juntar o gancho A com o gancho B. Isso aí vai fazer com que você pegue fatias de público diferente, você atinge uma fatia dentro do Facebook diferente e assim você traz mais leads dentro do seu funil, tá? O objetivo de lateralizar hook é a gente pegar mais fatias, aumentar o nosso hook rate e assim encontrar novos criativos validados, tá? Tem, por exemplo, alguns criativos, mano, com tipo 10 variações diferentes, e aí você vê que, tipo, dentro desse mesmo criativo tem, tipo, 5 6 empilhamentos de hook. Então é um negócio que funciona muito, que dá para você fazer, que não é difícil. Às vezes você pegar os hooks que mais validou, só colocar ali no começo já vai ser algo que vai impactar bastante essa lateralização, fechou? O principal para vocês entenderem aqui é que ambos as partes têm que estar conectadas. Então, tanto a parte de copy, tanto o criativo, quanto dentro do Facebook tem que estar fazendo testes novos, tem que estar lateralizando. Se você testar só Facebook, não faz sentido. Se você testar, por exemplo, só texto, contas novas, não vai fazer sentido. Uma hora você vai precisar de criativo novo. Só que se você testar também só criativos e não testar esses textos, essas headlines, às vezes uma conta nova, algum negócio diferente, mudar uma etapa ali do anúncio e não testar para saber se funciona, isso pode ser que prejudique sua conversão. Então é sempre importante a gente testar ambos os cenários, tá? É, por exemplo, tem pessoas que vão subir um criativo, aí tem um título que ele
ele, sei lá, infringiu as políticas ali do Facebook. Aí você não conseguiu subir esse criativo por causa do título, vamos supor. Aí você foi lá, fez a alteração do título, e aí você viu que esse título ele passou, mas o criativo ele não converteu tão bem. Aí você fala, pô, se o criativo passou, eu vou tentar fazer mais um teste de título aqui para testar. Aí você vai e faz um título que ele é bom, que ele passou pelo Facebook, e aí combina com esse criativo e começa a vender muito. Então é sempre importante você fazer esses testes de título, testes de CTA, porque isso às vezes vai fazer uma leve diferença que vai impactar bastante na sua escala. Que quando a gente está com muito criativo rodando, com muitas campanhas, qualquer alteração que a gente faz e funciona, a gente consegue replicar ela para tudo que está funcionando. E aí a gente consegue escalar mais, fechou? Então, novos formatos, mesmo conceito aqui eu disse para vocês. Então, aqui para a gente fazer um modelo vertical, a gente vai manter a essência do criativo. Então, mecanismo, a cópia, oferta, só que a gente vai mudar o formato, né, de apresentar ele, é o famoso formato do criativo. Aqui a gente colocou, né, o podcast, notícia, react. Então, são exemplos aqui de alguns criativos que vocês podem fazer aqui para diversificar algo que já deu certo, então criar variações com base em algo que já funcionou. Tá? A gente pôs isso na aula de copy. Coloquei aqui nessa aula também porque eu acho importante. Tem pessoas que, tipo, pô, que eu posso fazer depois que tá na escala? Eu quero lateralizar, eu quero fazer novas variações, e aí a pessoa esquece de um negócio simples, que é criar novos formatos com o mesmo conceito. Tá? Então, eu tô deixando aqui para vocês, porque para algumas pessoas isso pode ser muito simples, pode ser muito claro. Principalmente para você, se você já estudou bastante sobre copy, já estudou bastante sobre criativo, você já sabe que isso aqui é um negócio muito simples de fazer, um negócio muito básico e crucial e importante de fazer. Mas realmente tem pessoas que ainda não sabem o potencial disso, tá? Isso que eu tô falando para vocês, rapaziada, é questão de, tipo, vocês acertar um criativo e conseguir criar 40 com novos formatos, com novas variações, e dentro desses 40 você acertar mais 5 mais 10 por exemplo. Então, isso é muito inteligente, tá? Uma tomada de decisão que, pô, acertei um criativo, não vai inventar roda, vai fazer o que já tá funcionando, entendeu? Rotina semanal de escala. Aqui é uma simples rotina que dá para você fazer de escala, tá? Então, é óbvio que vai variar de operação para operação, tá? Isso aqui não é da minha operação, mas vamos se dizer para vocês que está iniciando, que tem ou um time enxuto ou tá fazendo com poucas pessoas, isso aqui já é o necessário. Então você vai tirar essa análise semanal completa, vai ver tipo o ROAS, vai ver o Connect Rate, a passagem do quiz, a conversão do upsell, tudo mais, e vai identificar o que que tá ruim, o que foi testado na semana passada e o que que você pode melhorar, tá? Na terça, tá, e quarta, você vai escrever as cópias dos criativos, vai mandar para o editor, seguindo a pirâmide, né, mais B e o topo. E aqui, sexta-feira você vai entregar o brief para o editor, então é o que nós falou. Era para quinta, tá aqui, ó. Você vai entregar o brief para o editor, ele vai te entregar os ads para revisão, e na sexta-feira você vai subir as campanhas novas. Sábado e domingo você já vai ter a análise rápida, e aí você já vai conseguir já ter essa métrica, porque você já está em escala. Fechou? É óbvio que isso aqui vai variar tipo de, de empresa para empresa, de operação para operação. Então aqui eu coloquei um exemplo bem enxuto, só para vocês entenderem como vocês podem dividir. Então, tipo, pô, segunda eu vou fazer a análise de todo o funil. Terça eu vou falar para o meu copy fazer os criativos. Aí na sexta ele pode me enviar, ou na outra semana ele pode me enviar a quantidade de criativo. Vai depender de quantos editores você tem, de quantos criativos você pediu, de como é essa leva, de quantos ads tem por leva. Então, enfim, depende de toda uma estrutura, tá? Tem, por exemplo, você já está com bastante editor, já está com o processo bem definido, você pode subir criativos diariamente, que é o que a gente faz. Ah, não, eu estou criando esse processo, estou definindo melhor, não estou com tantos ads, quero ter só tem um editor, ele não consegue editar muita coisa, não consegue entregar diariamente. Então, o que que você faz? Você cria esse cronograma, tá? Mas é importante você ter uma rotina para você literalmente saber, pô, hoje é terça, então hoje eu tenho que fazer mais copy para na sexta eu subir e fim de semana eu escalar. Ou, por exemplo, pô, hoje é quarta, eu sei que amanhã é o melhor dia da minha operação, então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que subir mais criativos, porque amanhã é um dia que mais desempenha na minha oferta, então eu preciso de mais criativos rodando. Ou seja, isso aí vai variar de operação para operação. Então, é importante você ter essa rotina, tá? Para você estar sempre alinhado e não perder essa consistência de escala. Porque, pô, se você não tiver um processo definido, uma rotina de otimizar a oferta, de criar novas ofertas, de criar novos produtos, novos criativos, você sempre vai se manter no mesmo, não vai ter nada para oxigenar. Uma hora
hora vai parar de funcionar e você vai ficar sem vender. Fechou? Então, a parte da escala, novamente, você já vai ter muita coisa validada, você já vai saber o que está dando certo no seu funil. Vai ter o segredo aqui é você testar o que vai funcionar na sua conta antes de tudo. Então você vai ver se vale mais a pena você aumentar o orçamento, se vale mais a pena você duplicar a campanha, duplicar conjunto. Enfim, vai testar novas contas de anúncio, vai testar orçamento, já vai ter muita coisa validada. Então a escala basicamente vai ser onde você vai pegar tudo que funciona até agora na sua operação, vai analisar as coisas que estão dando certo para você conseguir replicar ela de novas maneiras, em novas contas e com mais campanhas e tudo mais. Fechou? Então, o importante aqui, rapaziada, na escala, principalmente para otimização, é você identificar o que que tá dando certo, o que funcionou, tá ligado? Porque aqui você já vai ter basicamente, tipo, tudo que tinha na fase de teste, você não vai precisar fazer na parte de escala. Você não vai precisar ficar testando estrutura toda hora, porque você já sabe que funciona. O que que você vai precisar? Você vai precisar de novos criativos. Só que não basta ter só novos criativos, é sempre importante você testar outras coisas. Igual eu disse, pega o criativo que está funcionando, testa em outra conta, testa em outra página, testa títulos diferentes. Eu lembro que eu não sei se vocês conhecem o Callout, o Edu, ele é um gestor bem pica, mano. E eu vi uma palestra dele, e aí eu trocando uma ideia com ele depois da palestra, ele me disse que teve criativos que ele só começou a performar, que tipo assim, entregaram uma métrica muito melhor, depois que ele colocou toda a copy do criativo no título do anúncio. Ou seja, lá no título do Facebook ele colocava a copy do criativo. Ele falou que isso aí funcionava pra um caralho. Ou seja, é um mínimo teste que você faz. Às vezes você tá com um criativo que estava dando muito bom, você pega toda a copy dele e fala, agora eu vou testar um negócio novo. Você sobe uma campanha, coloca o título diferente e você vê que está dando um resultado muito melhor por um simples título que você adicionou, tá? Então é importante você ter esses processos aqui, depois você já tem essas coisas validadas. Certo, rapaziada? Aqui eu coloquei os formatos, depois vocês podem dar uma olhada aí para quem tinha me perguntado de formato. Vou falar um pouco sobre hacks em algumas decisões que vocês podem ter, tá? Esse Connect Rate, coloquei aqui como uma métrica invisível, porque ele realmente é uma métrica invisível. Connect Rate, rapaziada, ele é muito importante porque é o que o cara falou na última aula lá pra gente. Ele tá com, tipo, 30% de interação, acho que no quiz dele. Logo na primeira etapa. Tipo assim, isso é quase impossível. Isso significa que, tipo, tem muitas poucas pessoas entrando na página dele, caindo de fato na página dele e esperando a página carregar, porque esse Connect Rate, ele faz muita diferença, eu vou falar um pouco para vocês, tá? Basicamente, é a porcentagem de cliques no AD que efetivamente chegar à página de destino. Ou seja, em escala, isso aqui faz muita diferença. Eu trouxe aqui um impacto no faturamento para vocês entenderem por que que isso é importante. Mas o Connect Rate, às vezes, ele faz a sua escala quebrar ou diminuir e você... É a última coisa que você vai imaginar, tá? Eu coloquei aqui uma métrica invisível, por quê? Porque a maioria dos mentorados que, quando tava com problema de ROI cair, de escala parar, de tipo, de acontecer alguma alteração muito brusca no funil, tipo, que tava vendendo e parou de vender, provavelmente foi alguma alteração que ele fez na página. Eu já sabia disso. Só que, tipo, tem pessoas que não olham esse Connect Rate antes de subir a oferta. E é uma métrica invisível, mas é uma métrica chave. Por quê? Ó, se a página tá lenta, né, acima de 3 segundos, já vai perder conversão, rapaziada. Tem um estudo lá do Google, mano, que você acha que se a pessoa ela fica tipo 2 segundos na página, 3 segundos na página, e a página não carrega, ela sai. Então isso significa que se sua página tá lenta, se a pessoa clicou no anúncio, caiu na sua página e ela não tá demorando para carregar, tá com algum bug que tá demorando esse carregamento, você já vai perder muitas pessoas. E aí você vai perder muitos leads. Então o importante é você ter esse connect rate sempre alinhado, tá? Cloaker pode estar bloqueando, então tem gente que usa Cloaker, tá? Para proteger de spy, para proteger a oferta de clonar, enfim, basicamente o Cloaker ele tem esse objetivo, além de se camuflar do Facebook também, mas ele tem esse problema também que ele bloqueia tráfego. Então, às vezes, dependendo do Cloaker que você vai utilizar, pode ser que ele esteja bloqueando o tráfego, você está perdendo ali muitos leads, aí o Connect Rate cai, enfim. Às vezes é um script que você colocou na página. Ah, vou colocar um negócio diferente aqui no meu quiz. Aí você colocou, pode ser que esteja pesando a página e está demorando para carregar. Então é sempre importante você medir esse connect rate, tá? Dá para você ver isso direto na Ultimify lá no Facebook também dá para você medir. Fechou, rapaziada? É uma métrica que dá para você puxar de boa. Impacto no faturamento, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, ó.
Mil cliques, a gente está com um connect rate de 80%, então 80% das pessoas estão, vamos dizer, que está chegando na landing page ali. E a gente teve uma conversão de 2%, a gente teve 16 vendas. Se a gente está com um connect rate, por exemplo, de 50% com os mesmos mil cliques, a gente já perdeu 6 vendas, a gente agora está fazendo 10 vendas e só 500 chegaram na landing page. Se a gente está com um connect rate legal, que é otimizado, que é o ideal, que é 90%, que não é difícil de bater, não tem muito segredo, é só você não fazer cagada no seu site, encher de script louco, imagem pesada, enfim, tem algumas coisas que dá para você fazer. Os mesmos mil cliques, 90% de connect rate, a gente já teve tipo 18 vendas. Isso aqui já é tipo 12% a mais nas vendas, ó, num impacto para vocês entenderem em porcentagem, tá? É que mil cliques, vamos se dizer que é pouco, mas imagina uma operação que faz 1 milhão por mês. Isso aqui já é menos 120 mil que ela poderia perder com um connect rate desse. Ou esse aqui, ó, por exemplo, perder 300 e poucos mil, simplesmente porque a página dela tá lerda e é um negócio simples que as pessoas não vê e precisa ver, tá? Então, eu vi que isso aqui realmente era, tipo assim, um impacto absurdo, principalmente em quiz, que quiz é uma página de interação, então a pessoa ela já quer cair respondendo. Se a página tá demorando para carregar, ela clicou no avançar, no avanço para a próxima página, as imagens têm aquele delay para carregar, enfim. Uma pessoa que tá na rua, uma pessoa às vezes que não tem internet bom, o celular bom, já era, já sai da página, tá? Então, até coloquei aqui, ó, se o ROS caiu de repente sem mudança de criativo, a primeira coisa é checar o connect rate, e aí provavelmente é o problema técnico e não o criativo, tá? Então você tá ali rodando, você viu que, pum, alguma coisa ali caiu, seu ROAS do nada, você vai olhar o seu criativo, você vai ver as métricas dele, aí você vai ver às vezes que tá com CPC bom, tá com vários, é, tá com CTR legal, tá com CPM bom, mas você mediu o seu connect rate, você viu que seu connect rate caiu em determinado tempo. Então, às vezes o problema vai ser técnico e não criativo, por isso que é importante você sempre olhar esse connect rate aqui, tá? É uma decisão para sempre você tomar. Pô, vou otimizar, vou ver o que tá dando errado, vou olhar o funil, olha o connect rate, porque hoje se eu pegar, por exemplo, umas 5 páginas de quiz que tem na biblioteca de anúncio, eu vou achar as 5 com connect rate baixo. Porque as pessoas não fazem um quiz ali de fato é, correto, ou às vezes utiliza, tipo, uma mini VSL muito pesada, ou às vezes coloca um vídeo, tipo, que vai pesar o carregamento da página, são vários fatores, tá? Então é sempre importante você medir esse connect rate. E aqui, otimização de ticket, tá? Que é um alto impacto e é um baixo esforço, principalmente para vocês. Eu coloquei aqui esses dois hackzinhos que, principalmente para vocês que estão iniciando, são coisas que vocês vão conseguir fazer de forma simples, vão conseguir analisar e já vai fazer uma diferença muito brusca, tá? É óbvio que vai existir, tipo, hacks e decisões com base na escala que você tá, mas vamos supor que eu tô trazendo um cenário para pessoa que começou agora, começou a escalar e ela precisa, tipo, fazer umas otimizações mais simples ou mais rápidas, mas que ainda assim vão ser eficientes, tá? Connect Rate, ele igual eu disse, ele é prioridade em todos os aspectos. Otimização de ticket também. É um negócio muito simples que vocês vão conseguir fazer, vão conseguir validar. E com certeza ele é uma das alavancas de maior impacto, com menos esforço em uma operação. Porque o teste de ticket é um negócio que você não tem custo, basicamente, tipo assim, de operacional, você não vai ter que fazer novos criativos, uma nova copy, não. Você vai ter que fazer você vai literalmente testar ticket diferente para a mesma oferta. E é muito simples você fazer esse teste, tá? Você vai direcionar os mesmos criativos, vai usar os mesmos criativos campeões, porém para páginas diferentes, ou você vai splitar o tráfego, tá? Então, quando a gente faz esse teste de ticket, a gente usa o mesmo criativo, a mesma oferta, só que a gente faz esse teste AB de ticket, tá? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir, às vezes, fazer uma otimização que é muito rápida e vai ser muito assertiva. Então, por exemplo, vamos supor que você tá com um criativo que ele tá te entregando um ROAS ali de 1.4, 1.3. Aí você fala, pô, esse criativo aqui ele não tá dando prejuízo, mas ele também não tá tão bom. Às vezes, se você diminuir o ticket ou se você aumentar o ticket, esse criativo passa a ter ROI de 2, 3, 4, simplesmente porque você mudou o ticket. Então, isso aqui já aconteceu várias vezes. Tanto é que teve uma época da nossa empresa que a gente pegou todos os criativos que a gente tinha testado em um ticket, aí a gente validou um novo ticket, todos aqueles criativos que foram testados, a gente testou com o ticket que foi validado. E aí a gente encontrou muito criativo que deu bom. Então, tipo, essa otimização de ticket é um negócio que é fácil de você fazer, tá? E aí você consegue olhar basicamente essa conversão do checkout sem considerar o ticket médio total, o front e o upsell.
de início, tá? Que você provavelmente não vai estar com o upsell dos melhores, enfim, você só quer validar um front melhor, tá? Então, como que você pode fazer esse teste de ticket aqui? É, ó, ticket front aqui, ó, de 17 e 37 reais, tá? Aí faturamento front, ó, a gente teve, por exemplo, 200 vendas com o ticket de 17 e a gente tem um ticket médio aqui de 18, é, de 18 reais, tá? Com um upsell aqui de 127. Com um ticket, mesmo mais caro, a gente teve menos vendas. Então, um ticket de 37 a gente teve menos venda. A gente teve, tipo, metade, né, de diferença, 10% aqui a conversão do front. Só que ainda assim a gente tá conseguindo faturar mais, ou seja, a gente tá conseguindo ter um retorno maior mesmo com menos venda. E a gente tá aqui com dois upsell que no ticket médio final ele tá dando um lucro maior pra gente, ele tá dando um valor maior pra gente no lucro no ticket médio. Ou seja, esse teste de ticket, ele é importante por isso, porque você consegue calcular dois cenários e aí às vezes se você ficar preso em um ticket só, em um upsell e não fazer os testes, não ficar fazendo essa variação, você nunca vai encontrar realmente o que é vencedor para sua oferta. Então, por exemplo, aqui nesse cenário, as pessoas iriam imaginar que o quê? Nossa, eu vou aumentar meu ticket, eu vou pagar mais no CPA, eu vou ficar ferrado. Realmente você pode pagar mais no CPA, mas ainda assim você vai ter um ticket médio maior, entende? Então, com a mesma quantidade que você vai investir em tráfego, então você vai estar pondo 100 reais para testar 17, você vai estar pondo 100 reais para testar 37. Eu garanto para vocês que esse teste vai ser o 80-20 que vai salvar várias ofertas de vocês. Porque vai ter oferta que vocês estavam no prejuízo, vai começar a dar lucro simplesmente porque vocês mudaram o valor do produto, tanto para menor quanto para maior, aí vai depender do teste que vocês vão fazer. Mas o ideal é sempre a gente fazer esse teste de ticket em diferentes fases do funil, porque pode ser que hoje está funcionando o 17, mas mês que vem, por algum motivo, o 37 está convertendo mais. Às vezes porque você fez um criativo que tá com uma credibilidade maior e as pessoas vão pagar mais caro por aquele produto. Então é sempre importante fazer sua otimização de ticket, fechou? Isso aqui é lógico, não é para recorrência. Para recorrência a gente já faz um processo muito mais burocrático, um processo muito mais avançado de teste, que aí a gente já testa free trial, a gente testa dias grátis, testa plano semanal, mensal, trimestral e anual. Então, enfim, já é um teste muito mais amplo. Mas esse aqui você já consegue testar muito simples, tá? Principalmente quando é valor único. Fechou? E aqui sempre calcule o faturamento total por 1.100, né? Ou por 100 reais investido, que foi o dei um exemplo ali para vocês. É uma métrica para você comparar ticket. E aí você nunca vai decidir ticket só olhando a conversão do checkout. Então, é o que eu falei para vocês. Sempre olhe o funil por completo, tá? Por mais que você não precise considerar o front e o upsell, é sempre importante você ver o que está te dando mais lucro. Então, se o ticket de 37 está dando mais lucro que o 17, é isso. Amém. Aqui ele já está dando mais lucro para a gente sem o upsell, como vocês estão vendo. Então, a gente já viu que esse teste aqui, o de 37, saiu melhor, tá? Então, é isso. São duas etapas que assim, eu acho é, importantíssimo vocês que ainda estão com muita dúvida ou que estão meio perdidos, tipo, no que fazer nessa otimização. é, de forma simples, que as pessoas falaram pra mim, poxa, se eu queria, tipo, que você trouxesse mais alguma coisa que realmente, tipo, fizesse diferença, mas que não fosse tão difícil da gente aplicar, porque eu não tenho uma operação estruturada, às vezes eu não tenho um copy bom, eu não tenho ainda um editor bom. O que que eu posso fazer para ainda assim conseguir ter umas métricas melhores? Conseguir otimizar a minha oferta sem ter esse gasto com equipe, sem ter esse tempo grande dedicado a alguma coisa. E foi um negócio que eu trouxe para os meus mentorados, né, para as pessoas que aplicam a consultoria comigo e funcionou bastante, tá? Então, igual eu disse para vocês, teve alguns alunos nossos que, pô, o cara tava escalando, do nada parava de vender, aí eu fui ver, o cara colocou um negócio no site que pesou, e aí acabou que o connect rate dele caiu pra cacete, menos pessoas entrando na página, menos pessoas comprando, é óbvio que o ROAS vai cair. Então as pessoas esquecem de ver isso aqui, tá? Então, por mais básico que seja para alguns, ainda as pessoas desconsideram, tá? E a otimização de ticket é o que eu vi que gera baixo esforço e ainda assim tem um alto impacto, tá? Tanto em testar em outras contas de anúncio é um negócio que tem baixo esforço e ainda assim tem um alto impacto.
Então, para as pessoas que perguntaram como que pode otimizar ou tipo como que pode fazer essas coisas de maneira mais simples, aqui tem duas coisas que vocês têm que fazer que é indispensável, tá? Que é medir esse connect rate, sempre deixar em 90% mais e fazer essas otimização de ticket, que é o que vai salvar às vezes um criativo, uma oferta ou uma escala. Fechou, rapaziada? E aqui deixei um padrão de nomenclatura aqui no Notion para vocês. É, Vocês têm que ter esse padrão bem organizado, porque, pô, você tá com muita conta, você tá com muita campanha, você tem que otimizar da maneira certa, você tem que saber o que tá funcionando tudo bonitinho. Então, a gente sempre faz assim, ó. Coloca a conta de anúncio, ABM, coloca se é teste de AD, coloca a estrutura de campo, de campanha e coloca aqui a data de que você subiu ela. Fechou? É teste, pum. Pré-escala, pum. Teste de ticket, um exemplo. Teste de ticket. AD1. CBO 151, 22/7. Então, é isso, tá? Aqui tem, por exemplo, para anúncios também, gancho, formato, enfim. Aqui dá para vocês utilizarem. Então, para quem pediu umas nomenclatura minha, já tinha colocado na aula de tráfego. Coloquei aqui também só para ter um adicional. Mas é isso, rapaziada. Sobre esse processo inicial de otimização, para dar mais esse norte para vocês conseguirem entender os conceitos ou como tomar uma decisão mais inteligente. Acredito que é esse conteúdo teórico, porque agora a gente precisa ir na prática para mostrar para vocês. Então, antes de eu fazer aquela aula lá da prática, que eu até falei com o Wesley que a gente ia fazer, subir esse funil e otimizando na prática com vocês, eu vi que tinha muitas pessoas que estavam realmente perdidas, tipo. Pô, esse processo de otimização é como? Eu vi que você falou um pouco no processo de tráfego, mas se aprofunda mais, tudo mais. Então, eu acredito também que isso aqui é importante porque pessoas que não são tanto do mercado de DR, são mais topo, enfim, caiu no nosso mercado de DR agora, às vezes não sabe coisas que são simples, que são básicas, mas vai fazer maior diferença, tá? Então, isso aqui que eu trouxe para vocês, já vocês vendo esse Notion, assistindo a aula de novo, vocês já vão conseguir ter esse feeling para na próxima vez, pô, vai olhar a campanha, você já sabe que ela tá no segundo dia, ou por exemplo, que tá com uma métrica ruim, você tem que analisar tal coisa. Então aqui essa aula foi para dar esse norte para vocês de otimização, para quando a gente for para aula prática ali, vocês não ficarem muito com dúvida, tipo, pô, e o que que dá para fazer agora? O que que você faria agora? Então aqui eu já trouxe alguns cenários do que é possível fazer, tá? Lembrando, não é uma regra escrita em pedras isso que eu tô trazendo para vocês. São alguns padrões, são alguns comportamentos, são algumas estratégias para vocês tomar a decisão mais correta. Porque a otimização ela é individual de cada oferta. Igual eu disse, vai ter oferta que vai performar melhor de tarde, outras à noite, outras vai performar melhor num ticket. Então pode ser que, tipo, pô, a conta do cara é CBO, a minha é ABO. Então, enfim, é mais sobre vocês conseguirem compreender essa tomada de decisão, essa mentalidade que vocês têm que ter. Beleza? Vou abrir o chat aqui para tirar umas dúvidas de vocês, para a gente já ir para na próxima aula, quando a gente fazer, não ter tantas dúvidas sobre isso. Fechou? Deixa eu ligar o chat aqui. Falem comigo aí, rapaziada. O que que acharam? Quem tava perguntando se a aula ia ficar gravada, vai ficar gravada sim, rapaziada. Aula foda, tamo junto, Isa e brabo. Como você faz para melhorar o connect rate? Onde achar o erro? Onde tá o erro ou o peso da página? Boa. Normalmente, os erros ou os pesos da página vêm através de arquivos ou script que você insere nele, tá? Porque, por exemplo, se você for criar uma página no InLead, não utilizar imagens pesadas, não utilizar vídeos pesados, o que que vai acontecer? Sua página vai carregar normal. Agora, vamos supor que você, por algum momento, colocou um depoimento que ele tá pesando a página. Aí você viu que depois que você colocou aquele depoimento, o connect rate caiu. Então, você já sabe que aquele vídeo é o que está pesando sua página. Ou, por exemplo, o script. Você quer colocar um script de cronômetro. Pode ser que você fez um script de cronômetro ali no seu quiz, que eu vou trazer para vocês ali, inclusive. E esse script pesou a sua página. Então é bom você sempre estar analisando. Subiu a sua página antes de ter as métricas, ver o connect rate dela como tá. E aí, ao decorrer do funil, você sempre vai vendo o connect rate. Se caiu, você já sabe que provavelmente é alguma mudança que você fez ali, tá? Às vezes é algumas API que você põe, por exemplo, lembro que teve uma época que quando eu colocava Hotjar nas páginas de vendas, estava tipo pesando pra cacete, sabe? Ou utilizar algumas variações tipo de plataforma que vocês não conhecem, enfim. E para achar isso, Flávio, para você achar esse Connect Rate,
Para você ter essa métrica na própria UTM-Fi ali, você consegue analisar. Como organiza seu gerenciador de anúncios para analisar as métricas? Boa, eu sempre deixo essas métricas principais que eu trouxe para vocês hoje, que é o Hook Rate, CPM, ROAS, CPA, ROI, CTR, CPC. O Hook Rate dá para você pôr ali tanto na todas essas métricas, não só o Hook Rate, dá para você pôr tanto na Utemify quanto no Facebook. O Facebook, eu coloco tipo uns filtros ali, eu organizo ele, só que ele não é tão preciso igual o Utemify. Então, o que que acontece? Pode ser que no seu Facebook ele marque mais conversões do que realmente teve. Isso vai te atrapalhar para você analisar as métricas. Então, é importante você utilizar o Utemify porque lá é preciso as métricas e lá também dá para você filtrar isso, tá? Então eu organizo com base nessas métricas que eu trouxe para vocês, as principais, CPA, o ROI, o Hook Rate, tudo mais. Play Rate, tá? É importante. Xisto, isso que você falou do teste de ticket é muito verdade. Vi você falar isso no podcast do Vterb. A minha oferta que fazia 1K de lucro começou a dar preju, eu rodando duas ofertas na PV. Uma de 17 e outra de 27. Resolvi testar apenas ticket 17, agora estou fazendo em média 1K por dia rodando a mesma oferta. Caralho, que foda, hein, Marcos? Brabo. Aí, rapaziada, ó, ao vivo pra vocês, mano. O cara falou aí, ó, que fez o teste de oferta, já tá tendo em média 1K e meio de lucro por dia. Parabéns, Marcos. Que bom, mano, que você aplicou também o que eu falei lá no podcast. Fico feliz, mano. É o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Aplica, mano, que eu trouxe aqui pra vocês que não tem erro, mano. Eu garanto pra vocês que não tem erro, tá ligado? Eu tô trazendo muito mais conteúdos, principalmente pra ajudar vocês que ainda não conseguiram subir um funil ou que ainda tá meio que preso, né, nessa parte inicial. E é igual disso, é normal, rapaziada. Vocês acabaram de cair no mercado, todo mundo tem o início, por isso que é importante fazer as dúvidas e aplicar o que a gente tá falando, tá? Esse teste de ticket é absurdo, mano. O teste de ticket funciona muito, por isso que eu trouxe pra vocês. É um negócio que vocês faz rápido e vai fazer diferença. Tipo, o cara ele falou que tava dando preju e foi pra 1K e meio de lucro. Tipo, é bizarro isso aqui. Essa variável de conta de anúncios faz uma diferença absurda. Faz, mano. Faz uma diferença absurda essa variável de conta de anúncios, rapaziada. Xisto, hoje é só eu na minha operação, então eu tenho que fazer tudo. Tem algum processo, tem alguma dica para eu otimizar meu processo? Sim. Se você tem dinheiro para contratar alguém que você não é tão bom, com algo que você não é tão bom, eu indicaria isso. Então, por exemplo, pô, você vai fazer as copies da sua oferta, vai dar uma analisada no quiz. Se você tem dinheiro para contratar um copy para fazer esse freelance para você de criativo, para dar analisada no quiz, eu recomendo que você pague, porque são algumas coisas que, por exemplo, vão otimizar esse seu processo e você não vai gastar muito tempo. Então, a edição, você não sabe editar? Pô, paga um editor para fazer seus criativos, que se você gastar muito tempo aprendendo a editar vídeo, você não vai conseguir fazer as outras coisas, vai ficar meio que um processo embolado. Então, o que que eu indico, o que que eu recomendo você fazer? A parte mais difícil que você acha que vai demandar mais tempo, ou que às vezes você não tem tanto conhecimento, pode ser cópia, pode ser edição, por exemplo, você delega. E aquilo que você acredita que você consegue fazer, você faz que também não é muito difícil. Por exemplo, para subir o aplicativo, a gente já tem a aula. Então, se você vê a aula lá da gente criar o aplicativo, você vai conseguir criar seu aplicativo muito simples. A gente tem aula sobre criativo. Então, pô, dá uma olhada sobre criativo que você vai entender um pouco sobre copy e tudo mais, você vai conseguir fazer uns criativos bons. A gente já tem aula sobre tráfego, então você já sabe o que que você tem que fazer de tráfego. A gente tem aula sobre contingência. A gente tem aula sobre oferta. Então, dá uma olhada em todo o conteúdo, que eu acredito que você vai encontrar uma parte que você vai achar mais difícil, e aí você vai poder delegar ou não, entendeu? Mas, pô, se você não tem caixa, por exemplo, para delegar, eu indico você aprender tudo, mano. Eu fiz isso, eu literalmente aprendi tudo. Então, hoje, cada área, por exemplo, que eu vou contratar na minha operação, eu gosto de entender um pouco, eu gosto de estudar sobre a área para contratar a pessoa certa. Então, eu gosto de aprender sobre tudo que eu faço na minha operação, porque aí toda vez que tá tendo alguma coisa errada, eu tenho esse olhar crítico e consigo tomar a decisão certa, porque eu sei o que funciona em cada coisa. Eu sei o que que o editor tem que fazer para dar certo, eu sei o que o copy tem que fazer para dar certo. E é isso que faz eu ter minha tomada de decisão muito boa. Mas para isso, um dia eu tive que fazer tudo sozinho e aprender. Então, pô, se você tem esse tempo, se você consegue dedicar para aprender tudo sozinho, aprende porque vai ser muito útil para você. Tanto para você contratar, tanto para você tomar decisão, tanto para você encontrar o erro. Então, se você fazer um pouco de tudo, aprender um pouco de tudo, vai chegar uma hora que você só vai bater o olho no funil, você vai falar, putz, o erro tá ali. Eu já testei isso, já estudei sobre isso, já aprendi isso, já fiz, já sei que o erro tá ali. Fala, irmão. Aula muito boa, tenho três dúvidas no geral.
Comprei minha BM gringa com gastos. Vou começar a testar a estrutura primeiro. Vou começar a testar a estrutura primeiro para a minha oferta. Qual estrutura você indica testar primeiro? ABO 111, CBO 111, ABO 131. Para todos esses testes, o mesmo criativo? Sim, o mesmo criativo. É, Aí, beleza. Qual estrutura eu indico você testar primeiro? Essa BM com gás, provavelmente ela tem um histórico de campanha, né? Dá para você, se for em produto ali, não sei como que foi, dá para você ver o histórico das campanhas e ver que tipo de campanhas que eles rodavam. Tipo, se era CBO, ABO, enfim. Mas ainda assim eu vou falar para você testar tanto ABO e CBO de uma vez. Você vai testar o mesmo criativo em diferentes estruturas para você identificar qual estrutura que vai vender melhor, tá? E aí pode ser que dentro dessas duas estruturas você encontre um criativo vencedor, porque ele vai vender tanto em ABO quanto em CBO. Mas além disso, você vai encontrar sua estrutura vencedora de ABO ou CBO, porque você vai estar testando o mesmo criativo em ambos, e aí um vai performar melhor que o outro, entendeu? Então, esse teste de testar variáveis, testar o mesmo criativo com estratégia de estrutura diferente, é para literalmente a gente conseguir encontrar o criativo validado e encontrar a campanha validada. Aí depois que você tiver o criativo, você só replica nessa campanha que deu bom. Normalmente, eu indico você testar primeiro a ABO, tá? É igual eu disse para você, ABO, meio ticket ali por orçamento. Aí você testa ABO em várias estruturas também. Você pode fazer assim, ABO 131, ABO 151, ABO 11, entendeu? Você pode testar um ABO com criativos diferentes, um ABO com criativos iguais. O importante é você testar muito, testar tudo, entendeu? Para todos esses testes mesmo criativos já te respondi. Não entendi muito bem onde encontra a métrica ou calculo o connect rate. Boa. Eu vou ter que mostrar essa métrica na aula prática para vocês, onde vocês encontram, mas na UTMFI, ou no próprio gerenciador, ele tem um filtro para você puxar o connect rate da sua página, tá? É, Esse connect rate, ele tem que estar ali, igual eu disse para vocês, acima de um 85, 90%. Mas para você calcular, você não precisa fazer meio que um cálculo de connect rate, você só precisa saber quanto que ele tá. Se ele tiver tipo 60%, 70%, tá ruim. Aí você vai ter que olhar a página e ver o que que tá pesando nela. Aí pode ser imagem, pode ser script, enfim, você vai ter que dar uma olhada e ver o que que tem na sua página. É, Voltando para 90%, você conseguiu otimizar 90%? Já era, tá ótimo. Isso significa que é uma métrica boa. Porque não é 100% das pessoas que clicam que realmente cai no funil. Então, 90% é uma métrica boa. Você acha válido fazer teste A/B em quais estruturas? Ticket, headline, gancho? Como assim esse teste A/B em quais estruturas Ah, tá. Por exemplo, se você vai testar Se você quer fazer um teste de ticket, vai utilizar qual estrutura? Tipo isso? Me responde aí, ô Vitor, só pra eu saber que eu tô respondendo certinho. Xisto, muitos gurus falam que com a atualização do Andrômeda não deve se duplicar campanhas. Minha conta principal vende mais em ABO e escala horizontal. Porém, após os gurus indicarem não duplicar mais devido ao Andrômeda, dupliquei mais e venho fazendo escala vertical. Porém, as vendas caíram muito. Tá vendo? Vocês não acreditam em guru? Esse lance do Andrômeda real pode duplicar normal. Mano, faz o que funciona pra você, rapaziada. É isso, ó. O Marcos te respondeu. E novamente eu vou estar falando pra vocês, até pra vocês que estão assistindo aí depois a aula que não tá ao vivo. Não existe regra em tráfego escrito em pedras, rapaziada. Já falei isso várias vezes. Não existe tipo só a ABO funciona, só o CBO funciona. Cada conta performa diferente. Se na sua conta, Fabrício, tá funcionando melhor ABO e escala horizontal, pô, continua no ABO horizontal. Não vai fazer o que fulano tá falando pra você fazer, entendeu? Se tá funcionando pra você, mantém, mano. Continua até dar errado. Começou a dar errado, aí sim você vai poder testar o que fulano tá falando. Entendeu? Enquanto estiver dando certo, mano, não escuta. É você, é sua conta, é sua oferta. Fulano roda Nutra, você roda Low. Fulano roda relacionamento, você roda emagrecimento. Então você tem que entender que as coisas aqui no mercado é muito individual. Por isso você não tem que sair fazendo o que as pessoas falam. Não, você tem que fazer CBO, você tem que fazer ABO. Não, eu sou sincero com vocês. Porque se fosse um qualquer guru, eu ia chegar para vocês e falar, "Ó, rapaziada, minha estrutura de teste aqui é CBO 151. Vocês vão colocar tanto de orçamento, vai testar tantos criativo, 2 dias, é a oferta, é a estrutura validada. Testa isso que vai dar bom. Só que é mentira, mano. Isso é mentira. Porque o mercado inteiro não faz isso. O mercado inteiro faz teste de estrutura, o mercado inteiro faz teste de ticket. E poucas pessoas falam isso pra vocês. Por isso que não acredita, mano, em qualquer coisinha que as pessoas falam. Só funciona isso. Esse é o correto, isso é o que tá funcionando. Pô, por exemplo, o Bitcap lá, que a rapaziada tá fazendo Bitcap. Pô, funciona, funciona. Pra mim não funcionou.
pro Cauê lá não funcionou. Para algumas pessoas não funcionou, mas eu conheço pra gente que teve gente que funcionou, então é muito individual, entendeu? Então é isso, mano. Volta a duplicar e se começar a dar ruim, aí você começa a testar outras coisas. Aula top, X, valeu demais. Tamo junto, meu irmão. Fico feliz. Qual o ROAS mínimo que você estabelece na sua operação hoje? Para teste de oferta, esse que eu passei para vocês, 1,5 ali, tá? Mas é que assim, hoje eu já arrisco mais. Então tem algumas ofertas que tá com ROAS de 1,3 que eu falo, mano, essa oferta, se eu mudar um negocinho ou outro, pode ser que ela bate 2. E tem algumas ofertas que acontece isso. Mas podemos dizer que, tipo, o ROAS mínimo ali, principalmente nessa fase inicial, 1,5, que ainda a gente não está com tudo estabilizado, é uma oferta nova, então é coisa de manutenção para esse ROAS aumentar. Mas se no início ele já deu 1,5, quer dizer que ele está muito bom. Você falou de recuperação de vendas, como faz a sua? Boa. Recuperação de vendas e-mail, né, e WhatsApp. O WhatsApp a gente estava com muito problema. Agora, como a gente está virando uma marca e tudo mais, a gente está estruturando um novo time de vendas com uma nova plataforma de API oficial. Antes a gente tinha fornecedor de API oficial. Só que, pô, ainda assim tinha um problema de cair, uma hora ou outra caía. Aí, semana passada eu falei com um rapaz que ele tá testando uma plataforma que basicamente, pelo que eu entendi, é uma API oficial registrada em um servidor cloud. Ou seja, não é registrada tipo em um celular, essa API, um negócio assim. Ele falou que ele está usando a mesma API por 6 meses. Ele utiliza para recuperação de vendas, para onboard e tudo mais. Ele utiliza a mesma API por 6 meses com uma demanda alta e não caiu. Então agora a gente está estruturando para essa mesma plataforma, para esse mesmo fluxo. Mas a recuperação de vendas no início para vocês é muito simples para vocês que não ainda não estão escalando. Por quê? Porque basicamente você tem uma API oficial ali, um WhatsApp Business que está um pouquinho aquecido, que de início você não vai ter tanta pessoa para você ficar fazendo disparo. Porém, vai chegar uma certa etapa que o low ticket vai ter tanta venda, você vai começar a fazer 1.000, 2, 3.000 vendas por dia, e aí você tem tipo 3.000 leads para enviar por dia uma mensagem. E aí você já vai ter que ter uma continência de chip. Então, no início é bem de boa essa parte de contingência, vocês não precisa ficar tão preocupado, principalmente se você tiver um WhatsApp Business ou uma API aí aquecida, legal. Depois, quando você começar a estruturar, eu recomendo você ter essa consciência de API, ter vários números, não fazer todos os disparos da sua operação em um único número, então meio que você splitar, pegar 5 números diferentes, aí dividir 10.000 leads entre esses 5 números. Ao invés de você enviar mensagem para 10.000 leads de um único número, você divide em 5, a chance de cair já é menor também. Então tem algumas coisinhas assim que é bem simples, mas a recuperação de vendas ela vem com carrinho abandonado, é, vem com o cara, por exemplo, que às vezes interagiu com algum post, quando a gente tem conteúdo orgânico, upsell, enfim, vai tudo pelo WhatsApp. Oferta de planos, quando é recorrência, tem várias coisas que dá para você fazer durante a recuperação. SMS é bom, mas também, tipo, mais ou menos. O e-mail não tem uma conversão tão alta quanto o WhatsApp, mas, tipo, faz diferença, tem uma conversão legalzinha. Vamos se dizer que aumenta até uns 5% ali por mês, ali mensalmente, assim, no seu faturamento. Enfim. Você falou, Xisto, quando você decide mudar a oferta de preço único para recorrência, de preço único para recorrência. Quando eu vejo que a oferta ela já está validada há um tempo naquele preço único, eu vejo que meu aplicativo ele realmente tipo não que ele funcione em si, mas que as pessoas estão conseguindo acessar, estão conseguindo utilizar, tá? Então eu jogo ele para recorrência quando eu vejo que o aplicativo já tá legal para a gente, por exemplo, pôr na Play Store, para a gente continuar o aplicativo, só que agora com uma visão mais de brand e de marca, sabe? Então, pô, você viu que você tá escalando legal, você começou, sei lá, fez 1 milhão por mês aí com a sua primeira oferta. Ainda assim dá para você manter essa oferta sem recorrência, ao mesmo tempo você testa a recorrência. Não precisa parar de vender esse preço único para testar a recorrência, entendeu? A gente, durante muito tempo, enquanto está testando recorrência, inclusive agora que a gente vai testar vários fundos de recorrência, a gente testa a mesma oferta com preço único para medir métrica e para não quebrar o fluxo de caixa, entendeu? Você não se preocupa com fase de aprendizado? A escala de 20% se um dia der prejuízo, a escala de 20%, de 20 por dia. Se um dia deu prejuízo, eu reduzo 30%. Eu não entendi muito sua pergunta, ô Mário, mas eu não me preocupo com essa fase de aprendizado durante a escala, porque o Facebook já entendeu como que é a minha oferta.
já enviou muita informação pro meu Pixel, já teve muitas vendas. Então essa fase de aprendizado ela muda. A não ser que se você está testando alguma coisa nova. Se você está testando, por exemplo, uma campanha nova, um criativo novo, aí sim está nessa fase de aprendizado. Mas se é um criativo que já escalou, que você já tem métricas dele, não tem por que você se preocupar com fase de aprendizado, entendeu? Aí sobre essa escala de 20% por dia, por exemplo, deu um preju, isso é caso, é o que eu falei. Se você vê que na sua conta é mais viável você fazer a otimização aumentando e diminuindo o orçamento do que duplicando, por exemplo. Entendeu? Então, esses 20%, esses 30% que você vai tirando, vai aumentando, vai variar muito da sua conta. Se sua conta funciona isso. Então, por exemplo, se você sabe que sua oferta vende muito, pô, minha oferta tá vendendo muito, ela tá validada, hoje tá muito bom uma campanha aqui, você põe 20%, depois 20% continua vendendo, põe mais 20%, pô, coloquei mais 20%, continuou vendendo, dobra o valor, e aí você vai testando, entendeu? Aí você vai olhar as métricas, dobrei o valor, vi que o CPA estourou, pô, deixa eu reduzir aqui, porque não tá compensando. Às vezes você não vai nem reduzir no dia seguinte, você já vai reduzir no mesmo dia. Plataforma do Connect Rate? Sim, rapaziada. Indica alguma XQuiz Indeed? A XQuiz eu nunca usei, eu uso o Indeed, né? Principalmente para testar as ofertas, mas é igual eu disse para vocês, a gente valida a oferta, a gente cria a nossa própria página, tanto para personalizar quanto para ter um Connect Rate maior. Mas plataforma muda assim. Se, por exemplo, você está usando uma landing page, está usando a Hostinger e está usando a Turbo Cloud. A Hostinger ela tem um connect rate maior que a Turbo Cloud, menor que a Turbo Cloud, entendeu? Porque utiliza servidor diferente, às vezes é vários fatores. Você não duplica o mesmo criativo na mesma conta várias vezes, não. Validou o criativo 1 e 2, duplica 20, 30 campanhas criativas por dia seguinte, escalou com ROI, duplica de novo para o dia seguinte. Então, é um método de escala que foi um dos exemplos que eu trouxe para vocês, que é vocês pegar uma campanha que deu bom e criar novas campanhas igual àquela na mesma conta e em contas diferentes. Então, sim, vai depender da conta. Se sua conta ela funciona nesse formato de escala de duplicar as campanhas, para mim já funciona bastante, já funciona bastante. É o que eu falei para vocês. Às vezes não compensa você colocar orçamento, às vezes compensa você duplicar a campanha em diferentes contas de anúncio na mesma conta de anúncio também, para você conseguir escalar com mais campanhas e ter dados de mais estrutura, porque aí você já está testando várias coisas. Escalou com o ROI, duplica de novo para o dia seguinte. Então, aí que tá, é o que eu falei para você, tem que testar se sua conta, se sua oferta, se seu criativo, ele aguenta iniciar o dia com muito orçamento. Porque, por exemplo, tem oferta que você vai virar o dia, pode começar o dia com 5.000, mas pô, ele vai dar uma performance ruim porque você sabe que a oferta ela varia bastante. São criativos diferentes que vende qualquer dia, enfim. Então, o que que dá para você fazer? Testar se na sua conta funciona melhor você duplicar essas campanhas ou aumentar o orçamento. Se, pô, validou o criativo 1 e 2, igual você disse, compensa, se sua conta é de duplicar, obviamente você vai ter que duplicar essas campanhas desses criativos que deram bom, tá? Mas aí é o que eu falei, sempre duplica na mesma e em outra campanha, porque você vai ter, em outra conta, porque você vai ter variações, você vai conseguir ver qual conta tá melhor. Às vezes a conta nova que você tá anunciando tá com métrica melhor que a principal que você tá, então tem várias coisas. Valeu, X, eu já comprei vários cursos, ninguém falou sobre esse teste de conta, e isso é muito importante, você abriu o jogo. É sobre isso. A aula foi top. Tamo junto, Fabrício. Fico feliz, irmão. De verdade mesmo. É o que eu falei, rapaziada. Eu já vi muito também esses testes de conta, é, teste de ticket, essas paradas dentro ali do processo, do jeito que eu ensinei pra vocês, as pessoas realmente não falam. Elas falam que, tipo, tem que fazer teste de conta, mas não falam como isso é importante, sabe? E todo mundo sabe que isso é importante. Se o upsell é dentro do app, também tem o pós e tem o dentro do app. O dentro do app dá para você oferecer um plano melhor, dá para você oferecer uma funcionalidade, acesso a alguma parte exclusiva do aplicativo, tipo uma comunidade, uma IA, enfim, alguma coisa. Então, se na fase de teste o ABO deu bom, na escala só vou usar ABO, certo? Exato. Perfeito, Gregório. Deu bom o ABO na fase de teste, na escala você vai escalar com base no que funcionou no teste. Aí, beleza, você está escalando. E agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse criativo que deu bom e vai subir ele, tanto em ABO quanto em CBO. Para quê? Para ver se ainda assim sua conta também vende em CBO. Porque, pô, se ela vender tanto, se dá bom tanto em ABO e CBO, isso você tá no melhor dos cenários. Você tem duas estruturas para você escalar. E aí é que você vai fazer. Você vai
Aí, beleza, aí você encontrou outros criativo validado. Você vai pegar esse criativo validado, vai testar esse mesmo criativo em outras contas, tanto em ABO quanto CBO, até achar a estrutura. Fechou? Xisto, como estrutura upsell dentro do app checkout e liberação? Boa. É, esse upsell dentro do app, ele não é o upsell one click, né? Então, dentro do aplicativo, para você pôr o checkout é muito simples. Você pode ou redirecionar a pessoa para a página do checkout, principalmente se você está fazendo web app. Ou dá para você integrar, tipo, usar é que depende de como você está seu aplicativo. Se for um web app, igual eu disse, dá para você usar uma função lá que tem um código que você utiliza uma outra página dentro do seu aplicativo. Então, ali dentro do seu aplicativo, é o web app. Então dentro do web app dá para você, por exemplo, pegar uma outra página, dependendo do checkout que você tá, e utilizar dentro do seu aplicativo. Inclusive, quando você validar essas ofertas ou validar, por exemplo, um upsell, validar que seu aplicativo tá bom e você quer pôr o checkout direto no aplicativo, você pode falar com as plataformas que elas fazem isso. Elas fazem isso através de API, através, enfim, de alguma forma. Mas dentro do aplicativo, o importante é sempre redirecionar para uma outra página, que é, vamos dizer que é uma etapa mais simples. É, e se for um aplicativo, por exemplo, que já está estruturado, que já está vendendo mais, que já tem uma API de pagamentos conectada, aí você não tem problema. Então, por exemplo, você já está com o aplicativo que está escalando, você já falou com a plataforma de vendas, eles já colocaram o checkout dele dentro do seu app, ou às vezes você está usando uma Stripe, às vezes está utilizando um webhook, às vezes está utilizando um iframe lá, igual eu disse para vocês, e aí dá para você pôr dentro do aplicativo, tá? Mas a ideia é você apresentar o upsell dentro do app, o cara vai clicar para comprar e vai ser redirecionado para comprar. E depois que ele comprou, ele vai receber com base no e-mail dele lá. Que aí é tudo integrado com os dados de compra dele, fechou? É bem simples de fazer isso aí. Eu posso depois mostrar para vocês se vocês quiserem. Quando você joga em recorrência, você reduz o ticket. Então, aí eu gosto de fazer aquela análise no mercado, né? Eu dou uma analisada nos aplicativos, no nicho que estão rodando recorrência, no mesmo nicho que eu, e vejo o que eles estão fazendo. Então, se eu vejo que, tipo assim, eles estão testando mais plano mensal, plano anual, é, ou plano trimestral, enfim, eu vou testando primeiro o que está dando certo. Eu sempre gosto de pegar o que está dando certo, que funciona no mercado, e testar. E, ao mesmo tempo, testar variáveis novas. Então, eu reduzo o ticket e coloco e faço, tipo, com base em referência ao que o mercado está usando. Então, por exemplo, o queima diária está usando o modelo de assinatura de tipo, acho que é R$ 400 por ano e você paga 12 vezes de R$ 30, por exemplo. Aí, basicamente, é uma assinatura anual que é como se você prendesse um cliente por um ano dentro do seu aplicativo, só que ele vai estar pagando tipo 12 vezes de 34. Então, na cabeça dele, ele é como se ele pagasse mensal, mas pra gente isso é muito bom, porque a gente meio que garantiu 12 meses de vida de um cliente, que para uma empresa é, que está fazendo recorrência, que está construindo uma marca, é muito mais interessante você ter o cliente a longo prazo do que ter um cliente que assinou esse mês que vem ele vai lá e cancela. Então, você tem que meio que fazer esses testes, tipo, deixa eu ver o que o mercado está fazendo. Pô, o mercado está fazendo o quê? Eles estão fazendo assinatura anual e cobrando valor mensal, tipo, a parcela do valor anual nos meses. Então, pô, testa isso. Estão testando 7 dias grátis. Eu vi que o funil de referência eles oferecem 7 dias grátis. Testa 7 dias grátis, tá? Eu quero testar recorrência pela primeira vez. Vou até falar disso para você. É que aqui a gente não fala muito sobre recorrência, mas é interessante de início você testar a recorrência no upsell. Então, o front, ele é a oferta normal e a recorrência você traz no upsell com o aplicativo, que aí você consegue um público mais qualificado e também você consegue fazer o upsell one click às vezes, principalmente se você pôr aquele upsell só para cartão. Aí todo mundo que comprou com cartão a pessoa tem acesso ao upsell anual do aplicativo, por exemplo. Se eu achar uma fatia, é, s- se eu achar uma fatia de público validado, você acha interessante fazer um teste AB no funil só para aquela fatia de público? Com certeza, Gregório. Se achou uma fatia de público validado, que foi o que eu disse para vocês, pô, achou que, por exemplo, você estava rodando funil de emagrecimento e aí dentro do quiz você viu que tem vou trazer um hackzinho aqui para vocês, que eu já falei uma vez, mas é importante. Você viu que dentro do quiz tem a resposta de crescer a bunda está muito maior. Ou seja, o que que você sabe? Que a maioria das pessoas que está respondendo aquele quiz, as mulheres
a maioria das mulheres querem levantar a bunda. Ou seja, o que que você faz com aquilo, com aquela informação? Você cria um novo quiz, um novo funil, só que com o mecanismo de levantar a bunda. Porque você pegou uma informação que as próprias pessoas estão respondendo e está criando com base no que já está validado. Então vale a pena sim você fazer um teste A/B de funil só para aquela fatia de público, porque você consegue encontrar várias ofertas, tá? Por isso que eu criei uma marca, porque eu consegui criar várias ofertas para o mesmo nicho com base no mesmo público, entendeu? Só entendi diferentes dores deles, diferente fatia de público dentro daquele nicho, e aí eu consegui criar várias ofertas mais validadas. Manda esse documento no chat. Esse Notion, rapaziada, vou mandar aqui para vocês agora já, mas eu vou pular na aula, mas eu vou mandar aqui para vocês também. Peraí, mandei aí no chat. Xisto, sem palavras, sem palavras, cadê? Sem palavras pela aula, muito bom. Muitas informações, conteúdo, colocando em prática agora, top. Tamo junto, Reginaldo. Eu sabia, mano, quanto essa aula ia ser importante pra vocês, que tinha algumas pessoas mais confusas. E que bom que vocês curtiram, mano. Eu fiquei muito feliz ali também com, com o comentário ali que o Marcos fez. Brabo, Marcos. Fiquei felizão mesmo, saber que deu certo esse teste de ticket pra você. Depois me manda lá no WhatsApp essa sua experiência aí pra eu até mandar lá no grupo pra rapaziada aplicar esse teste de ticket, porque vai ter algumas pessoas que só vão ouvir que, tipo, tem que fazer teste de ticket, mas é importante elas verem que isso realmente funciona, e aí eu mando lá depois no grupo esse depoimento seu para as pessoas aplicarem esse teste de ticket. Mais brabo, mano. Já vou revisar, é isso, muito top, tamo junto. Quando teremos a próxima aula? Rapaziada, eu vou estar viajando amanhã, tá? Inclusive a aula hoje ficou um pouquinho mais tarde, porque eu tava nessa correria da viagem. Inclusive, eu só apareci aqui pra vocês do reality, não apareci no Insta. Tem muita gente me procurando, então amanhã eu vou dar meio que um aviso lá no meu Insta sobre tipo como vai funcionar é, tanto o meu perfil quanto essa rotina nova. Então, semana que vem a gente vai atualizar esse conteúdo pra vocês, tá? Vai ter uns conteúdos tipo diferente, adicional, e eu vou ter que atualizar vocês também das datas dos convidados. Então. É, eu vou ter que primeiro firmar essas datas com os convidados para definir esse cronograma para vocês. Mas a próxima aula provavelmente vai ser na segunda, que vai ser a aula sobre otimização. E aí eu vou tentar trazer essas métricas na prática para vocês, com resultados na prática ali, tá? E aí eu vou também gravar uma aula depois com o Isley, subir na oferta, para quem tiver dúvida como que sobe, como que faz essas paradas, vou fazer também para vocês. Beleza? Vai subir a aula quando? Quero, quero assistir novamente, tô com vou subir, mas quero avisar a aula. Ó, assim que eu termino aqui o Zoom, ele demora umas 2 horas para ele disponibilizar a aula para mim, umas 2, 3 horas. Então, esse horário eu vou estar dormindo já. Então, provavelmente amanhã eu vou subir a aula antes de eu viajar, eu vou subir essa aula bonitinho para vocês. E aí já vai estar lá, porque eu sempre gravo na nuvem, rapaziada, eu não gravo no meu computador, ele demora um pouquinho para disponibilizar. Xisto, já escalei 100k com info com VSL, porém perdi o time da oferta por falta de conhecimento de ads. Muito obrigado pela aula. Tamo junto, irmão. É bizarro, velho. É o que eu falei pra você. Às vezes é um conhecimento básico em contingência que vai fazer muita diferença, entendeu? Mas, pô, se você já escalou 100k com info VSL, provavelmente essa oferta aí já tá validada. Às vezes dá pra se adaptar aí pro low e tudo mais. Você vai subir a oferta na próxima sexta? Não, rapaziada, eu vou subir antes. Se puder trazer a aula como fica a liberação, seria bacana. Fiz o check-out, só estou travado como fazer a liberação após compra. Não achei nenhum conteúdo sobre valor, irmão. Você diz, tipo assim, o cara comprou, como que ele vai acessar o aplicativo? Ô, Fabrício, também já escalei mais de 500k e perdi total time. É isso, rapaziada, é o que eu falei no Low, mano, aproveita esses time, tá? Então é o que eu falei, a tomada de decisão é muito importante. Esse conteúdo eu sabia que ia ser muito foda, porque casos real. Eu trouxe essa aula com casos real dos meus mentorados, porque, tipo assim, era coisa simples que as pessoas faziam, que deixavam de fazer e que tinha uma diferença muito absurda. Então eu falei, mano, eu tenho certeza que se trazer isso aqui vai ajudar a rapaziada. Mas que bom que vocês curtiram, mano. É, E rapaziada, vocês que estão aqui depois, que estão testando, ajuda a rapaziada no Discord que está iniciando. Vamos conversar lá. Quando vocês precisarem de mim, só me marcar que eu vou responder lá também, fechou?
Vai falando, vai contando a experiência de vocês aí, vai falando sobre os testes que vocês estão falando, manda sugestões lá também, fechou? E é isso. Deixa eu parar a gravação aqui. Aí, ó.